10 vezes mais barato você reter um cliente do que você conquistar um novo cliente. Qual que é a sua dor? Eu acho que entender a dor do cliente é muito importante para você ser assertivo no que você vai entregar. O título do meu capítulo chama Comunique-se. Porque eu acho que comunicação é uma chave para tudo, né? Na Sim. vida. Né? Eu acho que a gente tem que tentar entender mais o propósito das coisas e não sair fazendo tudo ao mesmo tempo, desordenado, porque tem que entregar. Então, entender um pouco mais as demandas, as tendências, entender o propósito de cada ação, de cada relação. Eu acho que nesse oceano de conteúdos aí, o grande desafio é conseguir trazer o conteúdo que seja útil de fato. Útil de fato. Que eu acho que é um dos desafios, né? Exato. Hoje a gente pega a rede social, tem muito conteúdo Você e não pouca sabe coisa onde útil, você né? olha e o que vai agregar, né? Sim. De fato. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Marketing with a Twist, podcast que entrevista grandes lideranças de marketing, para que eles tragam um pouco aí da experiência, da vivência. Hoje eu estou aqui com a Andrea Matias, que é Head of Marketing da MDS. Ela que tem aí uma ampla experiência no mercado de seguros, ela vai contar aqui um pouco pra gente. Eu sou Mauro Palácios, sou o host do seu podcast aqui. Se você ainda não me segue nas redes sociais, @Mauro Palácios, você vai me achar aí em todas as redes. E se você ainda não segue aqui o podcast, assiste, vê se você gosta. Se você curtir esse bate-papo, não deixe de deixar seu like, de se inscrever. Bom, vamos lá. Andrea, seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco hoje. Começa se apresentando, contando para o pessoal quem que é você, a sua trajetória, por onde você passou, para quem ainda não te conhece, possa te conhecer. Bom, primeiro, obrigada, Mauro, pelo convite. É um prazer estar com você aqui. Uma grata surpresa também o convite. E sucesso para você. Tenho visto os podcasts aí super legais, então parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Bom, eu me chamo Andrea Matias, estou há quase 22 anos aí no mercado de seguros. Comecei estagiando numa seguradora grande, aí ainda está no mercado. E hoje eu estou como responsável aí pela MDS, pela a frente de marketing e comunicação. Também escrevi há 5 anos atrás, participei como coautora de um livro que chama Mulheres dos Seguros, onde a gente fala um pouquinho de... cada coautora transcreve um pouco da sua trajetória, da sua história, e é isso. Então, desde então, sigo no mercado de seguros, é um mercado que realmente aconteceu na minha vida e me encantou. É muito peculiar e diferente, né? Uma pessoa formada em publicidade e propaganda, cair no mercado de seguros, e até hoje estou aí na estrada com muito orgulho, traçando aí novas estratégias para esse mercado, que é um marketing de serviços, que é diferente de produto. E então tem esse viés um pouco mais de não ter um produto tangível para você vender. Então tem um desafio também gigantesco aí para a gente atender. Me conta um pouco desse livro aí, para quem quiser comprar, onde que encontra, tá disponível online? Sim, ele está disponível nas plataformas, então, na Amazon, chama Mulheres nos Seguros, da editora Líder. A gente lançou, são 30 coautoras. Quero aproveitar, vai estar na Bienal na semana que vem, dia 8, se não me engano. Tá na Bienal, então para quem tiver interesse também de procurar por lá, consegue encontrar. Teve um lote extra que foi impresso, mas inicialmente também está na plataforma digital. Muito bom. Se você então aí é do mercado de seguros, já tem uma boa dica aí de leitura. São histórias bem inspiradoras, eu diria. Me conta um pouco mais então, sobre que tipo de história. São 30 coautoras e cada um escreve a sua história de vida. Que legal, que legal. História de vida de cada uma. E aí, por que, assim, que surgiu essa demanda? O mercado de seguros, propriamente dito, no passado distante, era mais masculino, mas já mudou completamente, né? Então foi um convite da editora Líder para mapear algumas mulheres que estavam no mercado há muito tempo, estão no mercado há muito tempo. Então surgiu o convite para mim, para as outras 29. Então cada uma traçou e contou sua trajetória aí nesse mercado.
Que legal. E me conta um pouco da MDS, então, né? Para quem não conhece a MDS, o que vocês fazem, né? Veio lá de Portugal. Conta um pouquinho pro Sim, pessoal a história. sim. A MDS é uma corretora de seguros, uma consultoria, tá aí 40 anos em Portugal, e vem, né, há pouco tempo, estamos com um acionista de Londres, que chama Ardona, e é uma corretora completa, aí tem uma vasta experiência no mercado, desde soluções de grandes riscos, a parte de consultoria de benefícios de saúde, resseguros. Então, é uma corretora bem ampla, a gente atende todo o mercado de seguros, temos parcerias também com todo o mercado de seguros, está aí na estrada já faz um tempo. E para quem que não conhece muito desse mercado, explica um pouco aí a diferença. O que é a corretora, o que é a seguradora, a resseguradora, né? Acho que são... Para já colocar algumas o pessoal aqui na sopa de mesma letrinhas página. aí de seguros, né? Seguradora, ela propriamente coloca o risco no mercado. Então, ela oferece o produto, ela tem o produto, ela comercializa o produto. E a corretora é a intermediadora. Então, é cliente, corretora e seguradora. Então, nós intermediamos com o cliente. Então, se você é um cliente, você não pode falar direto com a seguradora, você tem que falar comigo. Da corretora para Isso fazer é uma a ponte, lei, né? inclusive, exatamente. Então, esse é o nosso papel de intermediar. Não só como corretor, mas como consultor. Então, André, eu preciso de... por que eu preciso para fazer o seguro da minha agência? Então, a gente tem um papel consultivo, né? Então, não só um tirador de pedido que falava-se muito no passado. Não é esse o papel da MDS. Então, a gente vem nessa estrada aí como consultoria mesmo. Então, para tentar mitigar e minimizar possíveis riscos que vocês têm. E ressegurador é o seguro do seguro. Então, existem seguros que são gigantescos, os riscos são muito grandes, então você dilui o risco, né? Você procura um parceiro para você diluir o risco, e não como corretora, mas a corretora, na verdade, vai, por exemplo, em 2 seguradoras e fala, vamos fazer essas parcerias para a gente conseguir diluir esses riscos, porque o seguro normalmente tem riscos que são muito altos e às vezes não tem a capacidade, não é isso que eu quero dizer, não tem a capacidade como profissional, capacidade técnica de assumir um risco desse tamanho, então, e diluir esses riscos. E qual que você acha que é o maior desafio de marketing desse setor? São alguns. Eu acho que as pessoas enxergar marketing como um investimento dentro das empresas, eu acho que é um grande desafio. Porque, né, na linha financeira, né, marketing, você sabe melhor do que eu, acaba ficando ali, não sei se último, mas não priorizam tanto. Eu acho que isso vem mudando, tá? Porque eu digo pro meu time até, eu falo, gente, no final do dia eu quero vender, né? Quero vender um produto, eu quero colocar a marca numa posição aí de destaque. Então, eu acho que o desafio de marketing, os meus colegas do mercado de seguros podem concordar comigo, no mercado segurador, é transformar essa visão que muitas pessoas... Já mudou, tá? Bastante. Tanto que hoje eu tenho um time grande até, que já mudou muito isso. A gente, somos uma área muito procurada dentro da empresa para fazer... Tem muitas frentes dentro da empresa que hoje eles enxergam que marketing pode agregar valor. Então, eu acho que é um desafio de trazer essa visão do marketing de serviço consultivo, que não só aquele marketing que vai fazer uma propaganda ou não. A gente está junto com o negócio, a gente está junto com a área comercial o tempo inteiro. Então, mas eu acho que é um desafio ainda constante que a gente tenha de mostrar para as pessoas o quão valor a gente pode agregar para o negócio. No final do dia, eu quero fechar negócio também. Então, acho que esse é um desafio importante. Você sabe que você não é a primeira e com certeza não vai ser a última a trazer esse desafio como um desafio central, né? Inclusive, o nosso primeiro episódio aqui no podcast, que foi com a Manuela Nobre, a gente rodou quase inteiro o tema em cima disso, né? De como muitas vezes falta nas empresas esse olhar da valorização do marketing. A gente, como agência aqui, sofre muito também, muitas vezes, né? Porque a gente sofre junto. Quando corta é isso, tá lá o financeiro, que é isso aqui? Marketing, comunicação, aqui dá pra tirar, dá pra tirar. Corta aí uns 40% da verba dessa turma aí, eles se viram lá. O comercial vai lá sozinho e resolve. Isso, exatamente. E falta muito essa visão. E muitas vezes resolve, mas talvez não é o adequado, né? Sim. Então, o que a gente quer é agregar valor, é ajudar, é auxiliar. Eu digo, ter uma linha de padrão, né? De narrativa e tudo isso. Então,
trazer para a área comercial, para a linha de frente, para o CEO, para o board, para toda a empresa estar numa mesma sintonia, né? Então, Eu acho que às vezes o corte ele vai te trazer um resultado ali do curto prazo, curtíssimo prazo, né? De beleza, aliviei o fluxo de caixa ali. Só que depois, daqui a 1, 2, 3 anos, É você vai isso. colher aí a falta do investimento que você fez, né? E é isso aí. eu acho que esse que é um dos grandes desafios, né? Exato. Porque, ao meu ver, o trabalho de marketing é um trabalho de muita construção, principalmente quando a gente está Construção. falando de construção de marca, né? De awareness, que é muito importante. Sim. É muito bom. E me fala uma coisa, hoje a gente vai falar aqui sobre fidelização, né? E que acho que é muito importante aí quando a gente fala do seu setor, mas acho que de qualquer setor aí que Sim. você tem um consumidor na ponta, né? Exato. Seja B2B, seja B2C. A gente sabe que tem aquela máxima que é muito, acho que não sei quantas vezes mais barato, acho que 10 vezes, se eu não me engano, 10 vezes mais barato você reter um cliente do que você conquistar um novo cliente. Eu tô chutando aqui, tá? Eu sei que eu também não tenho esse dado na ponta, aqui, mas é um fato. Mas é um fato, já houveram muitos estudos aí nessa linha. Não sei exatamente qual é o número, a questão é que realmente é muito mais barato você manter um cliente, né? E qual que é a grande sacada aí? O que você, ao longo da sua carreira, descobriu para fazer essa fidelização, essa retenção do cliente, para ele querer se relacionar de uma forma longeva? Então, eu sempre digo que muitas vezes eu acho que isso já ficou para trás, era preço, né? Hoje eu acho que é atendimento, eu acho que esse é um diferencial que eu, Andréa, particularmente, também tenho essa opinião. Então, de trazer o cliente para dentro de casa, para mostrar os valores que a gente tem de diferencial, traçar uma proposta de valor diferenciada da concorrência, para ele entender que valor agregado eu posso trazer para ele além de um preço, né? Que hoje em dia acho que as pessoas não olham só isso, mas eu acho que isso já foi. Acho que ficou ano passado, eu pelo menos não olho. A não Obviamente ser que seja é importante. Um produto, um serviço muito exato. comoditizado, né? Mas acho que... Obviamente que é importante, né? Aqui não vamos ser, né? Mas eu acho que proposta de valor diferenciada para o cliente. Então, qual é a sua proposta de valor diferenciada? O que você está oferecendo diferente da concorrência? Então, eu tenho trabalhado muito isso, né? O que você está fazendo para reter o cliente? Então, é trazer o cara para perto. Na MDS mesmo, a gente criou um ambiente que eu consigo trazer os clientes lá dentro para fazer alguns eventos. Então, que eu acho que isso foi bem legal. Eu estou há 1 ano só na empresa e eu trouxe essa ideia da gente fazer alguns eventos lá dentro. Então, a pessoa chega lá, o cliente chega lá, entende o tamanho da empresa, entende o que a gente está trazendo de diferente. Então, traçando uma régua de relação com essa pessoa. Então, eu não quero falar só com o cliente na renovação, ou quando vai vencer o seguro dele, ou não. Não, vamos traçar uma régua de relação com ele. E aí, não estou falando só de ou levar em evento, trazer presentes. Não, qual que é a sua dor? Então, eu acho que entender a dor do cliente é muito importante para você ser assertivo no que você vai entregar. Então, entenda o que o seu consumidor espera. Não, né, assim, não sai fazendo milhões de ações antes que você entenda. Então, eu acho que o diferencial para marketing hoje é você entender muito bem com quem você está falando. Acho que tem uma parte de branding importante, de posicionamento, que a gente sempre tenta deixar a marca no posicionamento que a gente entende que faz sentido para o consumidor, mas ouve o cliente. Eu acho para você poder trazer e traçar um plano de ação mais assertivo para ter resultados mais coerentes e mais assertivos também. Então, eu acho que isso fideliza. Eu acho que o cliente entender, poxa, ela está preocupada, eles estão preocupados em entender a minha dor. Então, não sei se você concorda, até põe a sua opinião aí também do outro lado também da mesa, que é sempre um parceiro para mim, as agências, né? Eu acho que esse é um caminho. Eu concordo 100%. E quando a gente fala de ouvir o cliente, vou começar aqui pelo ouvir, aqui tirando da sua fala, né? Qual que você acha aí que é uma forma eficiente de fazer essa escuta, né? Tem alguma ferramenta ou é pesquisa? É por troca de e-mail mesmo? É rede social? Como que você entende que hoje é a forma eficiente? Como você costuma trabalhar essa escuta ativa do cliente? Sim. Eu acho que são várias ferramentas. Eu acho que nenhuma elimina a outra, minha opinião.
bem pessoal, inclusive. Eu, por exemplo, a cada evento a gente faz uma pesquisa. Então, assim, pode ser um café da manhã, o mais simples possível. O que você gostou, o que você não gostou, o que você mudaria, sugestões. Então, eu tenho isso sempre cravado, isso comigo, né? E é e-mail e a pessoa responde, a taxa às vezes de resposta é baixa. É normal, faz parte, né? Hoje, eu falo por mim, né? Mas assim, falo por mim, mas eu mesma tenho mudado meu mindset porque eu acho que é muito importante, né? Então, eu me coloco no lugar. Eu faço isso também, eu respondo todas. Eu tenho tentado responder. Eu fico com dó, falo, a gente roda a pesquisa, ninguém responde, não, eu vou responder. A gente tá vivendo isso. Respondo, escrevo, comento. Exato, eu também. Então, eu tenho tentado fazer o que eu gostaria que fizessem comigo no meu papel de marketing. Então, eu acho que pesquisa sempre online, a gente tenta, por mais que a taxa seja baixa, a gente tenta. Sempre vai colher algum insight. Eu acho. Até porque o consumidor que quer ser ouvido, ele vai falar. Ele vai falar, certamente. E esse é o mais importante. importante. Já tive, já me ajudou muito. Uma resposta que eu tive. Exatamente. Às vezes que já me ajudou muito. Então, acho que isso é um caminho. O outro caminho, eu acredito muito em focus group pequeno. Então, grupos pequenos de pesquisa mesmo, assim. Então, chamar, 5 principais clientes, uma roda de conversa, eu acho que funciona demais. Talvez 5 clientes e 5 prospects, você coloca numa sala e você ouve os dois lados. Então, as dores de quem não tem, as dores de quem tem, junta e ali você tira muita informação legal. Esse é um insight muito legal. Nunca tinha pensado isso. Você colocar o prospect e o cliente na mesma sala. Eu já fiz isso e deu muito certo. Porque o cliente às vezes ainda te ajuda a vender, né? Exatamente virou um advogado ali. Exatamente isso. Então, eu já fiz isso e deu certo. Porque traz os dois lados dos insights. A dor do prospect está sentindo ali que você quer trazer, você quer conquistar. E o cliente que está super feliz com você também, ou não. Eu já coloquei cliente que já me criticou ali e tudo bem. Eu acho que são críticas construtivas e faz parte do negócio. Então, eu acho que o olho no olho faz muito sentido. Ah, Andréa, dá para fazer isso com todo mundo? Claro que não. Então, é realmente você... O que eu tenho falado bastante dentro da empresa é, gente, vamos selecionar os nossos top clientes, nossos top 50 clientes, porque eu não consigo falar com 3 mil, com 10 mil clientes ao mesmo tempo. Então, trazê-los para perto. Então, eu chamo para um evento, eu trago essa pessoa para perto. De novo, ouvir o consumidor. Então, eu acho que a gente tem milhões de ferramentas aí no mundo digital, mas eu acho que nenhum elimina a outra de novo. E ouvir ele pessoalmente, acho que pode me trazer muitos insights relevantes para a gente traçar em um plano de ação. Você falou do cliente que critica, né? E como ele é importante. E eu lembrei de uma coisa aqui, uma história. Eu tenho um amigo que trabalha em restaurante há muitos anos. E ele trabalhou no Peru durante alguns anos. E ele falou como é diferente o comportamento do consumidor peruano e o consumidor brasileiro. Porque o consumidor brasileiro, se ele está insatisfeito com alguma coisa, ele fala. Ele vai, pô, mas a comida tá fria, mas demorou, mas tá caro isso aqui, né? E justamente esse feedback é o que faz a gente conseguir melhorar. Porque muitas vezes a gente não tá enxergando que tem alguma coisa que tá falha ali no processo, né? Ou no atendimento. Sim. E ele disse que no Peru, a pessoa vai lá, ela pode estar odiando. O peruano, ele vai, ele come, ele paga a conta com um sorriso e depois ele nunca mais volta. Ah, e não fala, não volta. Simplesmente não dá mais chance, né? Então, olha como que é importante a gente ouvir, né? Porque muitas vezes a gente não tem a chance do consumidor se expressar. E se a gente abre um canal... É isso aí. É fundamental para que a gente possa colher esses feedbacks. Eu acho que é como tudo na vida, né? As relações são construídas assim, né? Seja no profissional e no pessoal, né? Se você não gostar de alguma coisa que eu fizer e não chegar para mim e falar, eu não vou saber. Sim. Então, eu não vou poder melhorar. Então, uma relação pessoal e profissional, acho que as duas, né? Eu gosto sempre de tratar a vida pessoal com a profissional, fazer essas analogias, porque eu acho que é importante pra gente também, porque somos seres humanos, erramos. Então, se ninguém me falar nada, pra mim vai estar tudo bem. Então, como que eu vou saber? Então, pra mim é importante. Eu tive um gestor na minha carreira que me agregou muito, ele sempre me falava, não me entenda mal, todas as críticas eu tô fazendo pelo seu crescimento, e hoje eu olho pra trás e eu falo que bom, porque ele me ajudou demais. Então, é o que eu tenho que fazer também como gestora, o meu time, isso, né? Bom, a gente falou um pouco então de ouvir o consumidor,
E você falou sobre ter uma régua de relacionamento aí Sim. com esse consumidor aí, para que a gente mantenha a fidelização, né? Nessa linha aí, o que você sugere? Como é que se constrói essa régua? Traz um pouco mais de detalhes pra gente aí, pra gente colher insights legais de como fazer isso. Quem tá ouvindo aqui, pô, eu queria me relacionar mais com o meu consumidor, construir esse tipo de régua. Como é que você costuma fazer? Eu acho que a gente tem alguns caminhos e, e eu tenho tentado, né, fazer, porque também é uma questão também de cultura da empresa também. Então depende muito de onde você tá para ver se você vai ter essa abertura para poder fazer. Então acho que parte daí. E tentar mostrar para os executivos da empresa que só vai te trazer resultado positivo nesse sentido. Então, tentar trazer, primeiro acho que traçar quem são essas pessoas, entender, e aí de novo, voltando ao que eu falei agora há pouco, entender esse cliente, esse consumidor, esse parceiro de negócio, talvez eventualmente eu, por exemplo, eu tenho parceiros de negócio, são as seguradoras, são meus parceiros de negócio. Então, tentar traçar com eles em cada um deles, talvez não tenha uma fórmula mágica para todos, o que eu quero dizer. Então, tentar entender um pouco o cenário de cada um. Então, de novo, entender a dor do cliente, traçar um plano ali eu acho que comunicação é essencial. Só voltando no livro que você tinha me perguntado, o título do meu capítulo chama Comunique-se. Porque eu acho que comunicação é uma chave para tudo, né? Na Sim. vida. De novo, vida pessoal e profissional. Então, falar com essas pessoas e entender o que você espera, por exemplo, da minha parte, como marketing, que eu te entregue. Ah, hoje eu tenho as seguintes dores. Então, tais. Então, o que normalmente a gente tem sentido? Essa parte de comunicação interna, que a gente consegue ajudar. Então, trazer insumos para os RHs, por exemplo, que a gente presta bastante serviço. O que eles podem fazer para mitigar alguns riscos internos que eles tenham, utilização de plano de saúde. Então, nós traçamos uma régua de comunicação de vários materiais. Estou te dando um exemplo, tá? De vários materiais que a gente tem, que a gente possa apoiá-los. Então, isso tem funcionado muito bem. Então, eles entendem a gente como realmente uma empresa aí, falando de MDS, né? Não só da parte de marketing, mas uma parte de consultoria muito importante e relevante para esses RHs, de trazerem materiais para os colaboradores deles. Outra frente que eu gosto muito são os eventos. Então, que a gente tem tentado fazer algumas ações então, com eventos, de trazer as pessoas chaves para dentro do nosso cenário aí de trabalho e de aproximação, de relacionamento mesmo. É engraçado que nesses eventos de relacionamento surgem algumas conversas que dali também a gente tira outros insights que a gente possa trazer para esses consumidores, clientes, parceiros. Então, eu acho que são duas frentes, relacionamento e comunicação. Então, uma régua de comunicação constante. Não adianta, de novo, falar com o cara hoje na renovação, daqui 12 meses eu falo de novo, porque o cara já me esqueceu, e no meio do caminho eu não sei como está sendo a jornada dele. Então, assim, é um trabalho contínuo junto com a área comercial, que eu acho que é muito importante relacionamento, né? Tem o pós-venda e tudo isso. A gente está sempre alinhando com a área de negócio o que eles esperam que eles possam entregar. Então, eu acho que com isso a gente acaba trazendo a retenção. Então, aí, né, o cliente vai pensar, poxa, falaram comigo durante toda a minha jornada de compra aqui, no meu caso, vigência da policy, tudo isso, por que eu não vou renovar com eles? Então, eu acho que traçar bem claro essa jornada de relacionamento / comunicação, de novo, comunicação acho que é o centro dos negócios, eu diria, né? Se a gente não se comunica, não fala o que espera, não fala que a gente pode entregar, de repente tem alguma coisa que a gente fala, não, isso aqui eu não vou conseguir te entregar. Transparência, né? Você traz credibilidade pro seu negócio, né? Se você é transparente. Então, eu acho que esse é um pouco do caminho. Muito bom. Nessa linha de comunicação constante, né? De produzir conteúdos que são úteis, você deu até o exemplo ali de dicas ali para o RH, para ele saber como atuar em determinadas situações. Eu acho que aqui tem um insight interessante também, né? Porque eu acho que tem muita gente que faz régua de relacionamento para nutrição de lead, Também. régua de relacionamento para tentar fazer uma venda, né? E depois esquece de continuar se relacionando. É isso aí. Ou se relaciona de uma forma genérica com o consumidor, às vezes até com o mesmo tipo de conteúdo, não tem muita distinção de base de quem é consumidor.
versus quem é prospect, né? Ou até quem não é nem prospect, mas alguém que é um assinante qualquer ali de conteúdos, mas que está dentro ali de um composto de inbound, e-mail marketing, sei lá, chame como quiser. Como que você vê isso também? A gente, né, acho que tem conteúdos que se aproveita para uma coisa mais prospectiva, que dá para usar para o relacionamento também? Ou você acha que é muito diferente o conteúdo do relacionamento versus o conteúdo mais comercial, mais pensando na venda? Eu acho que nesse ponto de partida tem uma diferenciação. Eu acho que quando você está ali tentando atrair o lead, é uma linguagem, é uma abordagem, na verdade. E eu acho que quando você trouxe, e aí você de novo volta a entender o que de fato ele precisa. Então, eu acho que são duas abordagens diferentes. E agora, beleza, aí, o negócio beleza. tá dentro, aí você conseguiu, então agora eu entrei, então eu vou entender de fato o que eu vou entregar para esse lead que eu captei. Então, talvez olhar para a abordagem que eu fiz, tentar entender, aquela abordagem, né? Tentar raciocinar, tentar usar um racional ali para que entenda o que ele está esperando. Talvez sim, funcione, mas são abordagens diferentes. Eu acho que ali depois você tem que ter uma continuação diferente. E tem uma frequência que você julgue adequada para essa comunicação, ou não tem muito disso? Como que funciona no seu setor? Eu acho que depende muito do cliente, mas no meu setor, eu acredito que pelo menos ali uma vez depois que você fechou, né? De novo, depende muito da demanda do cliente. Mas eu acho que eu tenho, por exemplo, uma frequência mensal na área de saúde, porque tem materiais recorrentes que a gente entrega, mensais. Então, só para te dar de novo esse exemplo. Então, e funciona, né? Porque ele está ali toda hora, me demandando, e tem funcionado muito bem. Então, eu acho que depende muito do produto, Mauro. Acho que essa é a minha próxima pergunta, já vou até engatar ela aqui, né? Porque, legal, a gente está falando isso de uma forma genérica do consumidor, mas a gente entende que você tem muitos consumidores, né? Ainda mais no seu setor. Você está falando de saúde é uma coisa, você está falando do seguro de automóvel é outra. Completamente diferente, Exato. É outro público, né? Então, por exemplo, se a renovação do automóvel é uma vez por ano. Então, mas o que eu estou te falando de régua é justamente isso. O que a gente tenta trazer e se aproximar do cliente não vou deixar ficar sem falar com ele um ano. Eu posso fazer uma campanha no meio do caminho de desconto, ou uma premiação, alguma coisa ali, para ele também falar, poxa, que legal, eles estão pensando, estão né, querendo uma aproximação, que eu acho que isso é interessante também. Mas, então, depende muito, acho que, do produto, para você traçar ali um tempo. Vai depender. Então, no saúde, para mim, é muito claro que uma recorrência mensal é muito importante. Aí, falando de seguro, né? Mas existem outros produtos também, aí fora de seguros, né? Que você tem que entender qual que, por exemplo, sei lá, tô aqui chutando, já tô partindo para outra esfera fora do meu produto até de serviço. Sei lá, clínica de estética, né? Eu tenho uma amiga que é dona de clínica de estética que ela tem uma recorrência aí quinzenal com os pacientes, né? De mandar outras novidades, outras tendências do que ou semanal, se bobear. Então, depende muito do momento, das tendências. Eu acho que isso oscila muito. Depende muito de produto e tendências de mercado. Aí você já entra numa outra esfera de que tem muitas variáveis para você poder definir qual que é a frequência. E como é que faz? E aí uma dúvida que eu tenho aqui. Se a gente tem tantos públicos assim, a gente às vezes não consegue atender todos com o mesmo nível, né? Sim. Vamos dizer assim. Aí não necessariamente no seu segmento, mas para todos, geral, né? Tem alguma dica aí de como a gente consegue distribuir esforços, investimento de acordo com os públicos? É o público que paga mais ou é o público que tem mais recorrência? Como é que você vê isso? Eu acho, e aí uma opinião muito particular, que você tentar traçar uma segmentação é um caminho. Então, talvez como você bem mesmo colocou, o que paga mais, o que paga menos, o que tentar traçar tem que ter um critério, né? Tem que ter, mas eu acho que tem que ter um único para todos também. Assim, vamos pensar em algum exemplo. Sei lá, se você falar o cliente A, B e C, o A, B, assim, os três têm pelo menos uma premiação, alguma coisa igual para os três.
Depois você vai colocando as cerejinhas para cada um de acordo com essa segmentação que a gente pode traçar. Então, seja com valor, ou seja com possibilidades que ele tenha de me entregar. Então, eu acho que partindo tem que fazer uma segmentação. Você não consegue atender todo mundo igual. Não adianta. Não tem como. Então, eu acho que partindo de um princípio de segmentação de cliente barra parceiro, a gente consegue aí traçar, e o mercado funciona assim, né? Segmentações estão aí, não adianta. Então, que nem, né, nas companhias aéreas, por exemplo, você tem já claramente isso, uma segmentação, né? Então, um pouco nessa linha eu acho que a gente tem que trabalhar também. A companhia aérea que é muito forte nessa coisa da fidelização, então, né? Eles são... eu acho que é um bom exemplo. E eu acho que eles trabalham que bem. Que aí já é um assim. outro mercado, daí já tem os clubes de vantagem, milha, benefício. Então, a gente trabalhou muitos anos, né? A gente foi cliente múltiplos, que era a rede de fidelidade da Latam. Sim. Na época era TAM ainda. Eles são muito experts nessa linha de fidelização também. Né? Mas já é um outro mercado completamente diferente. É um mercado completamente diferente, mas eu acho que é um bom modelo para muitas indústrias e empresas de segmentação. Então, porque realmente você não vai conseguir falar, sei lá, numa carteira de 30 mil clientes, você não consegue ter todo mundo igual. Então, você tem que tentar criar KPIs e métricas para você conseguir daí segmentar essa base e criar algumas ações para cada uma também equiparadas minimamente e ninguém se sentir pior ou melhor que ninguém. E como é que funciona, assim, quando a gente fala... E acho que também é uma coisa desafiadora do setor, né? Porque pensando que a corretora está ali fazendo essa ponte, né? Entre o consumidor e as seguradoras. E muitas vezes o consumidor tem ele está recebendo ali a comunicação das seguradoras na ponta, né? Que em geral acho que é onde está os budgets até maiores, a propaganda de TV, né? O relógio de rua, aquele investimento mais parrudo, né? Como é que funciona a comunicação assim? Estou tentando formular a pergunta aqui da melhor forma possível. Como é que funciona essa parceria? Parceria é o termo. Entre a seguradora e a corretora para fazer essa comunicação em conjunto? Porque acho que também é um outro desafio, porque vocês têm produtos diferentes de seguradoras diferentes, né? Sim. E você está ali, de certa forma, fazendo ali a corretagem, né? A venda de um produto de um terceiro. Sim. Você também precisa ser muito justo com o seu... Porque você tem dois clientes, né? Sim. Você tem o cliente... Final e a seguradora. Final e a seguradora. A seguradora Exatamente. também é seu cliente, né? Você também precisa agradar ele. Como é que funciona essa relação toda aqui? É uma pergunta meio esquisita que eu tô te fazendo aqui, porque eu não tô tão confuso mas eu pra acho mim que isso, que eu não sei nem como me expressar. Não, fica tranquilo. Eu acho que entendi, vou ver se eu respondo, se eu consigo responder da melhor maneira. As seguradoras, sim, têm uma comunicação, né, com os clientes, muitas vezes através das propagandas, como você bem colocou, mas, no geral, o corretor que faz a ponte mesmo. Sim. Assim, nenhuma seguradora vai entrar em contato com você direto. Se aconteceu, tá errado. Nem pode. Nem pode. Então, são várias parcerias, né? A gente tem tem parceria com o mercado inteiro, de fato. Então, Andréa, como você escolhe? Não é uma questão de escolha. A própria seguradora também tem expertise, umas com mais produtos, tem apetite com mais produtos, por exemplo, não vou falar nome de seguradoras, mas assim, a tem mais expertise num produto determinado, a B em outro determinado, a C saúde, mais especializado em outro, uma mais especializada em saúde, uma mais especializada em garantia, a outra mais especializada em automóvel. Então, naturalmente, você começa a direcionar melhor o seu negócio. Então, é uma coisa um pouco natural que vem pra gente, né? Então, mas existem alguns programas de parcerias específicos que as próprias seguradoras nos procuram para fazer, você não quer fazer uma parceria específica com esse produto? Dentro da própria MDS, até como já aconteceu, com os próprios funcionários, como já aconteceu com algumas seguradoras. Então, a gente vai tentando montar essas parcerias de acordo com o know-how de cada uma e o apetite de cada uma de risco, de colocação de risco mesmo, né? Então, André, mas como que ele te escolhe? Assim,
Então, né, tem uma série de critérios. Então, a questão de parceria de comissão, tudo isso aí você vai desenhando de acordo com determinados valores que cada empresa Legal. determina. A MDS é uma multinacional, então tem seguradoras que procuram esse nicho de multinacionais para trabalhar mais à frente de determinados produtos. Então, aí você vai construindo essa segmentação também dentro do leque de produtos que eles oferecem. Mas, assim, no geral, a comunicação vai das seguradoras mais para a gente, eles mandam materiais para a gente e a gente que faz a distribuição para os clientes. Porém, por exemplo, eu nunca vou poder falar numa comunicação que eu vendo automóvel. Eu sempre vou ter uma parceria com alguma seguradora, porque eu não vendo produto de automóvel, eu intermedio a venda. Então, isso é bem sério, é bem delicado e bem preocupante, não. Mas, assim, a gente toma bastante cuidado nesse sentido também. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu super, super. E acho que, né, tentando resumir tudo aqui que a gente falou até agora, eu acho que tudo gira em torno de uma construção de uma relação de confiança, né, no fim das contas, para todos os lados, né? Para todos os lados. E acho que isso que vocês estão fazendo muito bem. Sim. Porque quando a gente pega, eu tô me colocando aqui no chapéu do consumidor agora, né? A gente muitas vezes vai lá e confia na indicação ali do que o corretor está fazendo, né? E, bom, se ele está dizendo que esse aqui é o produto certo para mim, né? Sim. Acho que sabem o que estão fazendo, né? Então, acho que é importantíssima essa construção da confiança, né? Só que isso vem com o tempo, né? Credibilidade, vem com um trabalho bem feito também, né? Acho que o atendimento que você também falou, o suporte, que é, acho que o gancho que ia pegar agora, que pra gente tentar pegar... Sintetizar. Não é nem sintetizar, mas a gente falou de comunicação, beleza, a gente tá nutrindo esse cara, né? A gente falou de ouvir ele, aquela coisa de uma escuta ativa, receber os feedbacks, o NPS, né? E a gente está falando aqui também do atendimento do produto em si, né? A pessoa precisa de um suporte, às vezes a pessoa... Sim. Porque imagino, por exemplo, a pessoa precisa abrir um sinistro, né? Muitas vezes ela vai pegar o suporte ali da corretora que ela contratou... Exatamente. A gente tem uma área de sinistro. Exatamente. E aí acho que também esse atendimento ali, a gente está falando mais do ponto de vista de produto, né, do que de comunicação, é muito importante também, né, para manter essa fidelização. E o nosso produto, na verdade, é intangível, né, Mauro? Só não pega, né? Então, assim, não só vai saber quando der o sinistro. Infelizmente, né? Assim, só vai saber se o atendimento é bom, apesar de ter, né, tem algumas particularidades por exemplo, de novo, voltar no saúde, mas é porque tem um lado mais consultivo no saúde, na cadeia de jornada nele. Mas um automóvel, por exemplo, ele só vai saber se ele precisar do guincho, se ele bater o carro, ou enfim. Então, e é nessas horas que ele vai entender se o corretor realmente indicou a melhor ou não. Então, é um produto intangível. Então, é um desafio a gente vender esse produto, né? Porque ele só realmente vai saber na hora que ele precisar. Pois é. Eu escolhia seguro por preço até precisar. Daí eu parei. O dia que eu precisei, eu mudei um pouco a minha mentalidade aqui como consumidor. Só voltando num pedaço que falamos lá atrás quando você me perguntou como você acha que é a melhor maneira de entender, né? Que eu falei da pesquisa... E uma vez, há muitos anos atrás, eu fiz uma pesquisa para entender o que o consumidor esperava para agregar valor no seguro de automóvel dele. E eu fiz uma pesquisa e eu tive a grata surpresa só preciso que me atendam. Exatamente. Só preciso que me atendam bem. Só preciso que atendam o telefone. Na época ainda, hoje melhorou muito, porque você tem atendimento WhatsApp. Isso faz no começo da minha carreira, 15, 20 anos. Então, me marcou muito isso, porque o cliente só quer ser bem atendido. Sim. É o arroz com feijão bem feito. Às vezes, por isso que eu falei de entender, antes de sair fazendo milhares de ações, a gente na época queria, vamos bolar um atendimento para, como que era? Nutrição, seguro auto-mulher. Não, ele só queria ser bem atendido com arroz com feijão, né? Falando linguajar aí mais corriqueiro. Então, me marcou muito isso na época. Então, é isso, é entender realmente para você atender bem o que ele espera. Precisa ficar mirabolando, talvez, milhões de ações. Muito bom, muito bom. E se você está gostando desse bate-papo, não esquece aí de deixar a sua curtidinha, né? Não custa nada, dedinho ali.
curtir, se inscreve no canal para que esse conteúdo aqui possa ser distribuído para mais pessoas que possam ouvir aí as palavras aí da Andrea, porque tá muito legal aqui, eu tô gostando muito. Eu queria, na verdade, parabenizar, né? Porque acho que é difícil, é um setor muito difícil de trabalhar, né? A gente está falando aqui, fico imaginando essa quantidade de públicos aqui. A gente nunca atendeu nem seguradora, nem corretora aqui na agência. Mas só de conversar aqui eu já fico imaginando o tamanho das réguas, régua para quem é cliente, para quem não cliente, de todos os setores, e aí falando dos diversos produtos que se tem dentro das diversas marcas que vocês representam. Então, deve ser uma verdadeira loucura, né? É divertido. Não, divertidíssimo. Eu brinco que a gente tem que se divertir, é divertido. Não, tem que se divertir, né? Porque se não se divertir fazendo, fica doido. Né? Então, acho que parabéns aí por estar tantos anos nesse mercado aí, porque desafiador, muito bom. Falando um pouco aí da sua trajetória ainda, né? Tem algum case que você tem para contar pra gente, né? E aí, né, não precisa ser necessariamente onde você tá, mas da sua carreira toda. Alguma ação que te marcou, alguma coisa que você fez que foi muito legal, ou porque teve um resultado excepcional, né? Ou porque realmente foi divertido, prazeroso de fazer, além da normalidade do dia a dia. Sim. Para compartilhar com o pessoal aí um caso de sucesso da Andrea. Eu vou trazer dois, na verdade, que me veio na cabeça agora, mais voltado para negócio. Tudo bem? Tudo. Então, tá. Na verdade, assim, o que eu prezo muito e defendo muito, de novo, como marketing, eu acho que tem que estar de mãos dadas com o negócio, né? E em determinada empresa que eu passei, uma seguradora, eu sentia que tinham 4 empresas dentro de uma, sabe? Então, eu tinha um desafio de juntar essas pessoas. Não era meu papel. Se eu parasse para pensar, não era meu papel diretamente, né? E indo naquilo que você falou de retenção de cliente, eu acho que é muito mais vantajoso e mais ágil mais rentável, talvez, você reter um cliente do que você procurar por um novo. Indo nessa linha de raciocínio lá atrás, falando isso de muitos anos atrás, eu puxei uma reunião, comecei a puxar um comitê, que eu chamei de comitê estratégico de vendas, não lembro bem agora o nome, mas enfim, para juntar essas pessoas, para fazer cross-selling. Então, eu fugi aqui um pouco do publicitário aqui, mas eu consegui juntar essas pessoas, eu tive resultados fantásticos. E aí, desde materiais com a mesma linguagem, porque pareciam que eram 4 empresas diferentes, de unir essas pessoas numa sala. Eu tinha essa reunião quinzenal que eu puxava, e começou a dar, assim, eram 4 áreas, né? Eram 4 BUs dentro da empresa, e uma começou a perguntar para a outra, então, você tá indo no cliente e tal? No cliente e tal? Não sei, na verdade, na corretora, né? Porque quando eu era seguradora, meu primeiro cliente era a corretora, né? Então, começou a dar super certo, porque começou a ter cross-selling, começou a ter resultado de venda legal. A identidade, todo mundo ia com a mesma narrativa. Que legal. A identidade visual também, eu comecei a ornar melhor as coisas. Então, eu falo que isso foi um case de muito sucesso dentro da minha carreira, que eu tenho que trazer para todas as empresas que eu chego. Então, que atrelou ao negócio, a uma narrativa única da empresa, a identidade visual da empresa, porque às vezes se a pessoa ia lá, pensa que são 4 comerciais, né? Iam em momentos diferentes na corretora falar diferentes formas, não era legal para a marca, para posicionamento da marca. Poxa, não fala a mesma linguagem? O que está acontecendo? Então, eu consegui trazer todo mundo ali e foi muito legal. Então, assim, eu me sinto muito feliz de ter conseguido unir essas pessoas. Eu acho que se as pessoas verem eu falando, elas vão se identificar, as pessoas que sabem que eu consegui apoiar nesse sentido, né? Marketing é uma área de suporte no final do dia, mas... Você até falou, não, até desculpa fugir um pouco, mas eu acho que não fugiu, não. Eu acho que é sensacional, até... Principalmente quem está começando aí no marketing, está ouvindo, acho que é importante entender que marketing vai muito além da publicidade, né? Exatamente. A gente está falando aí da construção da marca, de amarração de tom de voz, amarração do posicionamento, da identidade visual, um baita projetão aí de branding, né? Apesar de eu ser publicitária, eu sempre, né, eu comecei com 19 anos
estagiando em seguros, em marketing a vida inteira e corporativo, né? Eu nunca trabalhei em agência, mas eu sempre tive esse viés venda muito enraizado e que eu gosto demais. Então, de novo, no final do dia eu quero vender, mas sei da importância da publicidade, da campanha publicitária, do branding, tudo isso. Andam junto, né? Não tem como andar separado. Não, super, super. Aliás, eu vou puxar uma outra pergunta aqui, né? Que essa não é uma pergunta que eu faço sempre, mas acho que aqui é propício. Como é que você vê essa relação da área comercial e da área de marketing, né? Porque eu já tive diferentes visões aqui no podcast, né? Eu já vi gente que falou, olha, é um desafio, porque às vezes tem visões diferentes, visões muitas vezes antagônicas, um quer ir para lá, outro quer ir para cá. Sim. Normal. E às vezes fala, não, super, né, a gente, a área de venda é super casada e tal, né, e aí acho que não estou nem falando específico da MDS, mas como é que na sua carreira aí, né, ao longo de todos esses anos, você vê isso de uma forma geral nas empresas que você passou, né? Porque muita gente diz que são áreas parceiras e muita gente diz que são áreas inimigas, né? Então é um negócio muito louco isso. Eu posso me considerar uma sortuda, porque tive muitos aliados. Aliás, tenho muitos aliados até hoje de vendas na área comercial. Tive muitos momentos que ninguém fazia nada sem falar comigo. Eu falei, opa, também não é para tanto. Então, no meu caso, eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque... Mas sim, eu já ouvi falar que área de vendas e marketing podem ser inimigos, mas, né, eu acho que não tem que ser assim na prática. Eu defendo sempre, vou defender isso, porque tem que andar de mão dada, não tem como. Então, eu me considero uma pessoa que consegui sempre trazer esse lado positivo para a área de venda, de que marketing só quer trazer valor, não ao contrário. E fiz com que eles sempre enxergassem dessa forma positiva. Até agora, tive sucesso. Muito bom. Então, assim, claro que no começo, as pessoas, quando você chega numa empresa nova, estão, né? Eu, por exemplo, eu tenho 1 ano de MDS. Quando eu cheguei, as pessoas estavam me entendendo, né? Entendendo como que eu trabalho, tudo isso. Mas aos poucos, as pessoas entendem que eu também só quero agregar valor para o negócio e para a área da pessoa. Então, já até me falaram uma vez, por que você não vai para comercial? Mas, né, é uma área que me atrai muito, pessoalmente falando, mas eu gosto muito da minha área também, então a gente anda junto. Então, eu unir o útil ao agradável, para mim, é maravilhoso, porque realmente é uma área que me encanta, que é venda, é cuidar do cliente, é proteger o cliente. Então, é muito especial, eu me considero uma pessoa muito sortuda nesse sentido, porque eu sempre tive bons aliados, tenho até hoje. Muito bom. Aí você falou que tinha 2 cases. Você ia falar o outro foi um evento que me marcou muito. E foi um musical que a gente patrocinou na época. Eu era seguradora, faz muitos anos também isso. E que eu tinha um desafio de colocar 1.200 corretores naquela noite. E foi, como você falou de case de sucesso, para mim foi o case de sucesso. Porque eu não tinha agência na época. Eu fiz tudo sozinha. In-house, sozinha assim, com o time, obviamente. Na época eu era analista. E foi incrível. Então me marcou tanto porque eu lembrei disso agora. E foi assim, foi um evento de tanto sucesso que as pessoas falam até hoje. E como eu tô no mercado há muito tempo, as pessoas me encontram e falam, André, aquele evento foi demais. Então, eu quis trazer o evento porque o evento marca. Sim. A depender do evento, marca muito, né? Nesse caso, foi um mega evento, foram 1.200 pessoas no Teatro Alfa, My Fair Lady, um musical que a gente patrocinou. Um super coquetel, logística, que você sabe como é, mas deu tudo certo no final. Eu lembro assim, minha ex-chefe, se ver esse podcast, ela vai saber e vai dar risada. A gente, na noite anterior, separando ingresso, sabe aquela coisa maluca? Que eu já falo, eu jamais farei isso sozinha hoje, porque é humanamente impossível, fomos loucas. Mas deu tudo certo. E por que eu quis trazer o evento, que foi um case de sucesso? A relação, o relacionamento, a régua de relacionamento. Sim. Hoje, gosto de eventos grandes, até como esse, que foi fantástico. Só quis trazer esse case, porque eu acho que foi muito legal e me marcou demais. E foi assim, fazer na raça, sabe, assim, sem nenhum apoio de uma agência especializada, nada disso. Mas quis trazer isso porque, para mim, o relacionamento é muito importante. O nosso mercado, principalmente, é cartesiano.
né? Trazendo isso é um elogio. Eu acho que as pessoas vivem de relacionamentos no mercado segurador e em alguns mercados também. O mundo digital tá aí, tá tudo aí, mas não substitui o ir tomar um vinho com a pessoa, ir jantar, e, né, o ambiente que eu criei lá na MDS pra gente fazer os eventos, não substitui. O olho no olho, na minha opinião. Então, o relacionamento interpessoal não vai morrer, na minha opinião. Ele veio para ficar. E eu gosto muito dos eventos também pequenos. Então, eu faço bastante... Tenho praticamente 2 eventos semanais com alguns clientes e parceiros de negócio lá na MDS, pequenos. E que trazem resultados positivos. Indo para o outro extremo agora, tem alguma ação, algum evento, alguma coisa que não foi muito legal, não deu muito certo, ou foi meio atrapalhado, depois deu tudo certo no final? Um perrengão, né? É o momento perrengue, assim, que o pessoal adora ouvir também. Tive falando de evento ainda, um overbooking que nunca aconteceu na minha vida. Foi a única vez na carreira. Porque normalmente você faz um evento, você tem uma quebra, né? Então você convida X pessoas, você tem ali 20%, 30%. Hoje em dia até um pouco mais. E tive uma surpresa há muitos anos atrás, do contrário. Superou. E não tinha onde eu desesperada, nunca vou me esquecer, acho que era no Stan Plaza da Paulista, não me lembro, era uma sala pequena, relativamente pequena. E eu desesperada, o que eu vou fazer? E aí eu tirei todas as pessoas da empresa, eu falei, vocês vão ter que ficar fora. E resolvi. Mas assim, foi um perrengue. E eu desesperada, assim, é um exemplo simples, mas que me marcou de novo. Então, eu não conto mais tanto com a sorte, não. Com a quebra, não. Porque eu prefiro ter que sobrar espaço, depois espaçar, do que faltar. Então, foi um super perrengue. E se eu parar para lembrar, deve ter alguns outros aí. Mas a parte de comunicação é muito delicada, né? Se você... E hoje, ainda mais hoje em dia, com rede social, se você escreve uma palavra errada e publica aquilo, em 1 minuto, né? Eu digo que sua marca ou tá aqui de repente, né? Sim. Então tem que tomar muito cuidado. Eu já tive problemas sérios de postar alguma coisa errada e em 1 minuto ter print rodando. Então isso também é bem sério, já passei por isso também, mas a gente rapidamente corrigiu. Mas fica a marca né, e é isso. E é impressionante como as coisas ruins, entre aspas, marcam. Viralizam assim, né? Assim. Agora você faz uma baita ação e dinheiro, e chama influenciador e isso, e aquela luta para conseguir... luta para você conseguir ser valorizado ali no pedestal a marca. Aí alguém fez um erro ali, deu uma escorregada, viraliza que é uma beleza, né? Então isso aí, né, indo para a vertente de comunicação, acho que isso é bem sério, né? Pra gente ficar bem atento. É um desafio, né? Trabalhar com comunicação nessa era digital é muito complexo, né? Porque você tem que imprimir aí um volume grande de conteúdos, tem que estar sempre fazendo, e você não tem condições de revisar tudo. Toda hora, você é muita coisa. Passar por todo mundo que muitos validadores, Exato. Você tem que estar no dia a dia, né? A gente tem uma enxurrada de conteúdos, né, rodando, então... É muito difícil estar toda hora lendo tudo, então... Mas é um desafio bom. Eu digo que é um desafio bom. Né? As pessoas às vezes confundem, né? Marketing, né? Então, eu sou publicitária. Mas às vezes as pessoas confundem com jornalista, com redator e tudo mais. Eu não sou a pessoa melhor que escreve, mas eu olho, eu critico e tudo mais. E tudo bem, porque cada um no seu quadrado, né? Mas tem que tomar cuidado. Eu acho que comunicação, ainda mais hoje em dia, que você viraliza isso em 1 segundo, é muito delicado. Sim. Isso pra gente aqui como agência é um desafio gigante também. Porque você imagina, a gente está com diversos clientes, né? Muitas vezes a gente não conhece o cliente na profundidade que o negócio, próprio cliente conhece, né? Claro que a gente estuda muito cada um dos nossos clientes. Parte técnica. Mas tem particularidades aqui, né? E eu tenho, às vezes, o social media ali, o conteudista, ele tá trocando chip o tempo todo, né? Uma hora ele tá falando de operadora de celular, outra hora ele tá falando de saúde, outra hora ele tá falando de, enfim, estacionamento, aplicativo. E é delicado. E a chance de alguma coisa sair errada sempre existe, né? Sim. Então,
tem que estar muito bem organizado, Muito bem atento, porque realmente é desafiador a velocidade que as coisas acontecem, né? Vamos falar um pouco queria a sua opinião aqui com relação a... Aí, agora eu vou entrar numa pauta mais abrangente sobre marketing, tá? Sobre a alocação de recursos dentro do marketing. Uhum. Como é que você acha legal essa divisão de fazer entre, por exemplo, campanhas de performance, geração de leads versus campanhas de awareness? Você acha que existe um patamar ideal de distribuição? Isso aqui é uma coisa que não tem muito consenso também, por isso que eu gosto de ouvir bastante opinião. Porque tem gente que acha que não, é full performance e deixa a performance já fazer o próprio brand, ou tem gente que fala, não, pelo amor de Deus, né? Branding tem que ser 80% e performance está ali só no fundo de funil para converter quem está sendo impactado. Como é que é a sua visão, né? E aí, de novo, né? Não necessariamente MDS, mas a visão da Andrea como um todo, de tudo que você já viveu de uma forma mais abrangente ali, que sirva para qualquer tipo de empresa. Sim. Minha visão é que nenhum elimina o outro. Eu acho que eles têm que estar de mão dadas também. Porque eu acho que você tem que construir a reputação de uma marca, né? Voltando no que a gente falou de confiabilidade, credibilidade. Como que você passa isso para o seu cliente? Você tem que estar ali trabalhando sua marca. Então aí é uma parte importante também. Então eu acho que nenhum elimina o outro. Em porcentagem, não sei se é 50-50, mas depende do momento da marca. Sim. Eu te diria hoje, talvez algumas marcas que já têm relevância no mercado, tem a porcentagem um pouco mais baixa do que performance, do que captação de lead. Então, eu acho que depende muito do momento da marca, mas eu acho que nenhum elimina o outro. Os dois são extremamente importantes. Depende do momento da empresa. Então, eu acho que tem que fazer essa avaliação. Dar um passo para trás e falar, vamos lá. Se a marca já está estável no mercado, vamos partir para performance, vamos captar lead, vamos ver o que acontece, vamos ouvir o que está acontecendo, vamos ver o que retorna. E aí você vai calibrando, né? Eu acho que aí você vai calibrando a porcentagem de cada um. Mas eu acho que nenhum elimina o outro. Perfeito, perfeito. Eu acho que é muito legal essa discussão. Acho que é uma discussão muito importante para os marqueteiros no dia de hoje. Sim. Porque tem-se uma visão, e aí acho que a gente volta para o começo que a gente trouxe ali como o principal desafio, né, do marketing, que é marketing sendo visto como investimento, né, e não como custo. Porque quando a gente está falando ali de campanha de performance, muitas vezes ali é o que faz brilhar o olho do financeiro, né? Porque ele olha, isso aqui me traz retorno lucro direto. Eu boto 10, volta 30, eu boto 50, volta 300, eu boto 1 milhão, volta 5 milhões, né? E a gente vê, acho que muitos movimentos aí de muitas empresas dando uma guinada muito forte para performance, que traz um baita resultado de curto prazo, mas deixa de construir marca. E aí depois no longo prazo alguém vai pagar essa conta, né? E por isso que eu acho que esse é um bate-papo muito interessante de se ter, porque eu acredito muito nesse equilíbrio também. Mas tem-se uma tendência de ir muito pro lado da performance e se esquecer um pouco da marca. A gente teve um podcast aqui muito legal, foi da Renata Castilho, que ela foi CMO da Elo7, né? Elo7, por ser uma empresa de e-commerce, eles são muito orientados à performance. Foi praticamente o papo foi só sobre isso, sobre essa relação entre... Então, se você se interessa por esse tema, vale também depois dar uma conferida nesse podcast. Sobre essa relação de performance e branding, como ela, como uma pessoa de e-commerce que veio de Mercado Livre a vida inteira, hoje ela saiu da Elo7, está na Amaro, que é e-commerce. Legal. Ela tem uma visão muito interessante ali também sobre esse tema. E eu tenho trazido mais à tona essa pergunta aqui por conta disso. E compartilho muito da sua visão aí. O branding é importante. Muitas vezes você não consegue mensurar, né? Tem algumas vezes, por exemplo, alguns patrocínios. Você investe em um determinado patrocínio. Tem vezes que você não consegue mensurar, né? Ou captar um lead. É pura exposição de marca. E tudo bem, de novo, dependendo do momento da empresa, tudo bem, na minha visão. Sim, você tem assessoria de imprensa também, que às vezes você está lá, você não está gerando venda diretamente, mas a exposição que você está tendo é super importante. Muito bom.
Muito bom. Falando um pouco aqui de liderança dentro do marketing agora, né? A gente estava aqui antes de começar, batendo falar um papo pouquinho sobre sobre isso. Acho que eu vou começar trazendo aqui o que você espera dos seus liderados, né? Dando uma dica aí, quem está no começo de carreira, quer saber, quero me tornar um marqueteiro de sucesso, quero, né, crescer nessa área. Sim. Que tipo de comportamento você imagina que tem que ter? Que dica você dá aí para um bom profissional de marketing e coisas que você consideraria para ter alguém no seu time quando você vai contratar, você leva em conta ou até Sim. o tipo de profissional que você mais valoriza? Tá, vamos lá. Acho que são alguns pilares aí que talvez a gente possa notear. Hoje em dia as coisas estão muito dinâmicas, né? Então, assim, as pessoas têm pressa, né? Então, o que eu considero muito, como gestora, eu falo muito pro meu time em agilidade, né? Então, tem que abrir o chamado, tem que abrir o processo, tem que abrir o briefing, tudo. Acho que tem que existir processos, acho que tem que existir tudo isso. Mas eu preciso entregar uma agilidade hoje que é incrível, né? Então, assim, se a gente não entregar numa agilidade, a gente fica para trás. Então, acho que a primeira palavra eu acho que é agilidade, né? Então, ter um time ágil, consciente, e assim, consciente do que ele está fazendo e que tem um valor aquilo, né? Se hoje um comercial chega para mim e fala, André, eu preciso visitar um cliente, eu preciso que você me ajude a fazer. Só que o ideal não é, obviamente, tudo para ontem, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas assim, eu preciso que ele vá no cliente preparado, eu preciso atender essa demanda, de novo, por causa do retorno que eu espero. Então, eu acho que resiliência, que é uma palavra clichê, mas eu acho que hoje o ser humano tende a querer mais agilidade nas coisas. Então, eu sempre falo pro meu time também, eu brinco com eles, funcionário feliz é cliente feliz. E eu falo muito para eles, eu quero que vocês sejam felizes trabalhando. Então, eu quero um time feliz. Então, o que eu espero é que eles sejam felizes trabalhando, que seja divertido, que seja leve. Então, eu sempre tento trazer muito isso para eles, dessa diversão nas entregas, né? Então, eu tento trazer um ambiente mais leve e eu espero que eles também sejam muito transparentes comigo. Eu tenho porta aberta em todo momento. Eu tenho uma gerente comigo no meu time, e uma coordenadora, nossas pessoas mais sêniores. Mas eu sempre falo, gente, não é porque tem a gerente e a coordenadora que eu não tô aqui. Então, muitos vêm direto comigo falar. Os analistas, o estagiário, e tudo bem. Portas abertas. Portas abertas sempre. Então, é isso que eu sempre espero deles, transparência. E aí, falando um pouco de comportamento, né? De transparência, agilidade. Então, e com relação à parte técnica, eu acho que está sempre trazendo um olhar de inovação, de tentando olhar o mercado, soluções. Não é porque eu sou a gestora e a head da área que eles vão me trazer. Na verdade, eu espero isso. Sim, sim. Que eles me tragam muitos insumos para a gente pensar em novas ações, em criatividade, ter a criatividade para a gente entregar os resultados que a gente precisa. Então, é isso um pouco que eu espero do time. E é muito bom isso, porque eu acho que existe ainda muito, né, lideranças que vão na cultura do medo, né? Existe. E, ao meu ver, é a pior coisa que tem, porque a pessoa fica com medo de trazer as questões, né? Fica com medo de trazer uma ideia que ela possa achar que a ideia é ruim, às vezes é uma ideia maravilhosa, ou uma ideia não tão boa que pode ser lapidada. Exatamente. Ou só da pessoa estar parando e pensando nas ideias já é maravilhoso, a pessoa está ali querendo resolver problemas, né? Então, essa cultura de portas... Mas é engraçado, quando você falou do medo, existe isso, né? Como eu falei, eu cheguei há um ano atrás e eu senti um certo medo. Falei, gente, acabou. Medo paralisa, né? Paralisa, não precisa ter isso, né? De novo, acho que, né, respeito, tudo isso a gente tem que considerar, né? Eu me reporto direto ao CEO também e tenho uma relação super transparente também com ele, mas, obviamente, tem que existir o respeito. Acho que essa é a premissa. Mas estamos aqui de portas abertas. Eu acho que a parte de gestão de hoje em dia mudou bastante, né? Acho que a gente tem que ser ouvido. Antigamente, né, tinha aquela coisa, não, eu sou a chefe e eu vou mandar. Não, acabou. Eu acho que, de novo, trazendo uma parte de respeito aqui, mas
temos que ouvir todos que estão ao nosso redor, né? Até nossos clientes internos, no meu caso, porque, né, sou área de atendimento interno também, né? Então, na verdade, meus clientes são internos e além dos externos, mas quem me demanda Mais o cliente, são falando eles, de mais o todos os cliente, clientes, os você tem internos, mais é um. isso. Então, mas é isso que eu espero um pouquinho deles. Muito bom, muito bom. Eu ia fazer a próxima pergunta que você já quase que respondeu ela inteira, que era sobre o seu estilo de liderar, né? Como que você extrai o melhor do seu time, como você acha que tem que ser um ambiente de trabalho, mais informal, mais formal. Mas acho que você já deu boa parte dessa resposta. Eu me considero uma pessoa informal, mas eu acho que em determinados momentos a gente precisa ser formal. Então, eu tento trazer um pouco mais de leveza no nosso dia a dia. E eu acho que eles sentem isso. Se você falar com qualquer um deles, eles vão te confirmar isso. Mas tem horas que a gente tem que trazer formalidade para a mesa. Aí não tem jeito. Então, ainda mais a gente está no mundo corporativo, né? Assim, Sim. Então, o corporativismo existe, a gente tem que seguir. Então, eu circulo nas duas áreas, no formal e no informal. Eu vou trazer um pouco da minha visão aqui, porque eu acho que esse é um grande desafio, para falar a verdade. A gente estava falando que talvez um dos maiores desafios hoje da gestão da liderança, né, de qualquer tipo de empresa, é a gestão de pessoas, né? Sim. Porque eu aqui em 16 anos de agência Twist, liderando pessoas de todos os tipos, né? A gente já liderou aqui, com certeza, mais de 1.000 pessoas eu já liderei diretamente. Legal. Eu sou super pró essa coisa de portas abertas e tentar trazer a leveza, mas é um grande desafio quando isso, às vezes, a pessoa tende a misturar e esquecer que é trabalho, esquecer que ele tem uma meta ali no fim do dia, misturar a leveza com uma falta de profissionalismo, muitas vezes. Ou uma liberdade, talvez, que não é tão saudável. Aqui é tranquilo, então eu não preciso fazer meu trabalho. Não, meu trabalho você precisa fazer. Então, acho que o maior desafio, e eu não tenho essa resposta, eu estou até abrindo o coração aqui, é achar a régua... Limites saudáveis. Os limites saudáveis, né? Porque eu já tive fases aqui que a coisa era super leve, super... Ainda é, né? Mas já foi mais, assim, né? Era praticamente zero cobrança. E eu comecei a ter muito problema de entrega mesmo, de tipo, paz e amor, parecia que tava todo mundo de férias, né? Então é um grande desafio achar o equilíbrio ideal, né? Entre uma cobrança um pouco mais dura, quando precisa ter, e principalmente dar o senso de urgência para as pessoas, né? Porque às vezes você tem a liderança ali que está sofrendo, carregando um piano enorme, tomando porrada de cliente, porrada de fornecedor, porrada do financeiro, de todos os lados ali. E a equipe tá lá, não, tranquilo, tá tudo bem, né? Como se nada tivesse acontecendo. Então, acho que também... eu acho que talvez a resposta seja tentar manter essa leveza, mas trazendo o senso de urgência e o senso de responsabilidade para as pessoas, né? Acho que esse é o desafio. Eu sempre tive, assim, né? Apesar de a vida inteira sou CLT e tudo, né? Não empreendi ainda, mas sempre trouxe esse senso de empreender comigo, sabe? Assim, então, eu tento passar isso para eles, né? Tentar pensar um pouco com cabeça de dono, né? De pertencimento, de responsabilidade mesmo, de cada um. A responsabilidade é de cada um da empresa, né? Das entregas. Então, eu sempre tento trazer um pouco essa mensagem também para eles. Muito bom. Pegando agora aqui, momento... bola de cristal. O que você imagina aí para o futuro do marketing? Tendências? O que você acha que vai acontecer? Que tipo de ação vai ser mais efetiva nos próximos anos? O que a gente faz hoje que vai continuar funcionando? O que talvez mude? Qual que é a sua visão a isso? Futurologia. Eu acho que, bom, a gente vive numa era da tecnologia aí, né? Que eu acho que veio para ficar, não tem muito como fugir, né? Inteligência artificial e tudo que está acontecendo nessa linha. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem uma celeridade na dinâmica do marketing. Toda hora muda, isso tem que estar toda hora olhando o que está acontecendo de novo. Então, eu acho que a tendência da gente ter mais ferramentas no meio digital é grande. Não sei te dizer ainda o quê,
mas eu acho que a tendência no digital é cada vez maior, de ferramentas que possam me apoiar numa gestão de pessoas, talvez, alguma ferramenta. Mas também isso, de novo, voltando ao que eu falei lá atrás, não elimina o olho no olho. Para mim, eu acho que isso não acaba, nunca. Até numa conversa com um funcionário, numa conversa com um cliente, uma conversa com um parceiro, isso para mim não acaba. Então, no futuro, eu acho que isso não tende a acabar. Mas pensando em aí, né, de algumas inovações aí para o futuro, o digital veio para ficar, não tem como. Eu acho que trazer um pouco mais de propósito para as coisas, né? Eu acho que a gente tem que tentar entender mais o propósito das coisas e não sair fazendo tudo ao mesmo tempo, desordenado, porque tem que entregar. Então, entender um pouco mais as demandas, as tendências, entender o propósito de cada ação, de cada relação, por que está acontecendo isso, questionar talvez um pouco mais, para aí a gente tentar traçar um futuro com mais resultados positivos, um futuro mais promissor, um futuro com mais, talvez, paciência, talvez um futuro com mais resultado que você possa aí traçar novos projetos para o próprio marketing, trazer uma parte de inovação aí que a gente desconheça. Então, eu acho que a tendência digital é um lado, mas o relacionamento para mim não morre. Tentar construir, eu acho que conteúdos que agregam para as pessoas de uma forma diferenciada, porque hoje eu sinto que tem muita coisa rodando aí, as pessoas não conseguem ler, não dá vazão. Então, tentar simplificar também algumas coisas que as pessoas complicam, sabe? Eu acho que o futuro é um pouco esse, a gente conseguir traçar-se um pouco um plano de ferramentas que possam trazer esses propósitos, eu acho que seria um caminho. Eu acho que nesse oceano de conteúdos aí, o grande desafio é conseguir trazer o conteúdo que seja útil de fato. Útil de fato. Que eu acho que é um dos desafios, né? Exato. Hoje a gente pega a rede social, tem muito conteúdo Você e não pouca sabe coisa onde útil, você né? olha e porque que vai agregar, né? Sim. De fato. Acho que é um pouco o caminho, assim. E você falou da inteligência artificial, né? Como é que aí puxando pro tema aí da fidelização, do relacionamento, você acha que a inteligência artificial pode ajudar nessa frente, né? Porque acho que tem um desafio. Sim. No sentido de até meio contrassenso. Por um lado, você tem uma inteligência artificial que pode dar suporte em várias frentes de relacionamento com o cliente. Por outro lado, você esfria um pouco, de certa forma, distancia, o relacionamento, né? A partir de uma inteligência artificial. Como que é a sua visão aí dentro dessa linha? Eu acho que tem que ter o equilíbrio, né? E eu acho que não elimina o outro. Eu acho que a inteligência artificial pode agregar como uma ferramenta para me trazer mais insumos para traçar o plano de ação que eu vou ter de relação com o meu cliente. Então, acho que uma coisa puxa a outra, na minha visão. Então, sei lá, tô aqui pensando, né? O WhatsApp da vida, que hoje ninguém vive sem, então você pode tentar ali fazer alguma pesquisa rápida pelo WhatsApp, que isso já vem acontecendo faz tempo. Ou colocar algum algoritmo que consiga identificar qual que é a dor do consumidor. Tô aqui, né, viajando. Sim. Mas essa é a ideia. Futurologia é isso, vamos viajar. Tentando colocar algum algoritmo que consiga segmentar aquela base que eu quero falar para entender a dor do meu cliente, para eu conseguir ser mais assertiva no que eu vou entregar para ele pessoalmente. Então, acho que nesse sentido, ir puxando, mas que eu consiga trazer insumos através da IA para eu traçar meu plano de ação mais assertivo. Mas eu acho que uma coisa não elimina a outra. Muito bom. E me fala uma coisa, você que já trabalha com marketing aí há muitos anos, de todas as disciplinas do marketing, porque a gente sabe que o marketing tem muitos braços, né? Qual que é a que você mais gosta? E aí uma coisa pessoal mesmo, onde você sente mais prazer, quando você fala, isso aqui é a parte que eu acho mais legal de fazer. Sua pergunta nova, inédita, tá? Primeira vez que eu tô fazendo, da pauta nova. Vamos estreá-la. As duas, eu sou uma pessoa tento ser uma pessoa bem 360, né? No marketing,
Fiz de tudo, faço de tudo um pouco e não é porque tem umas pessoas que se especializam mais só em evento, ou só dentro do marketing, só em comunicação. Eu me considero uma pessoa bem 360. Falando, André, o que você mais gosta? Acho que eu falei bastante, talvez você já saiba. É fechar negócio. Eu estar com o comercial na frente do cliente, fazer uma apresentação, por exemplo, e que você olhou e falou, nossa, deu certo essa narrativa e combinou tudo que a gente pensou, arquitetou, o cliente entendeu, entregou e fechou. Isso me brilha os olhos, assim, muito. E a parte do relacionamento, que são os eventos, que eu adoro ver essas entregas, que eu tenho uma paixão em organizar os eventos. Tem um time que me ajuda a fazer isso, mas eu faço questão de estar, se eu posso, tem agenda tudo, em todos os eventos que eu posso. Então, porque eu acho que é a relação olho no olho. Sim. E que no final do dia, e aí a pessoa vai embora feliz e te agradece. Puxa, foi super legal. E não só eventos de relacionamento, tá? Coquetel, mas eventos de conteúdo também. Então, você traz uma temática e você encerra com coquetel. Eu tenho feito bastante esse formato. Ou você faz um café da manhã com conteúdo relevante. Então, quando eu vejo agregando valor para o cliente, ou para o funcionário, que às vezes eu apoio também o RH com algumas ações, ou para o parceiro, me brilha demais os olhos. Então, acho que são as duas frentes que eu gosto bastante. É fechar negócio. É que, na verdade, o evento é um meio também, né? Mas a parte negócio, que eu tô ali de montada comercial e que eu vejo o negócio sendo concretizado, para mim, é incrível. Agora eu vou para minha última pergunta, que é a que eu mais gosto, por isso que eu deixo ela para o final, que é a dica de ouro. Dica de ouro. Dica de ouro é o seguinte: imagina tudo que você viveu, todas as suas experiências profissionais, todos os chefes que você teve, ou as pessoas que você liderou também, seus clientes, os eventos que você já fez. Imagina se você tiver que pegar tudo que você aprendeu ao longo da sua jornada e a partir disso você vai extrair uma única dica. Em uma palavra? Não, pode discorrer, mas é uma única dica que para você é uma grande verdade que você aprendeu ao longo da sua carreira. Tá. Que é a sua dica de ouro, que de cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma jornada e eu quero saber, dentro da jornada da Andrea, qual que é a dica de ouro da Andrea. O tema do meu livro, Comunique-se. Comunique-se. Por quê? E eu vou te falar por quê. Eu comecei em seguros porque eu me comuniquei. De forma só de curiosidade, eu comecei a trabalhar com 15 anos. No consultório dentário, eu era recepcionista. E eu estava no segundo ano de faculdade, e aí eu precisava estagiar, fazer publicidade. E eu comecei a pedir para os pacientes, falar, olha, se souber de algum estágio, E foi assim que eu comecei minha carreira em seguros. Um belo dia, um paciente chegou para mim, falou, tem uma vaga onde eu tô. Comecei estagiando e aqui estou. Então, e o que me fez conseguir esse emprego foi me comunicando. Então, principalmente em marketing, né? Que é uma área que você tem que se comunicar. E eu sou uma pessoa tímida, tá? Podem não acreditar, mas eu sou. Mas, assim, a comunicação, para mim, eu acho que é o centro para marketing, porque você precisa dela para tudo. Para entender o que você tem que fazer, para entender a sua entrega, para dar devolutiva, para falar com o time, para falar com o chefe, para falar com o parceiro, para falar com o pai, com mãe, com marido, com filho. Então, comunique-se. Eu acho que isso é uma dica de ouro, porque as pessoas, às vezes, como você falou agora há pouco, o medo paralisa. Às vezes as pessoas ficam retraídas. E aí, de novo, tem o respeito, tudo isso, mas comunique-se. Eu acho que isso é uma palavra que me veio na cabeça agora, que é o título do meu livro, do meu capítulo do livro. Mas eu acho que assim, né, trace um objetivo, né? Então, entenda a demanda, não saia fazendo de qualquer forma as tarefas, questione, né? Qual que é a proposta dessa demanda que você está me pedindo? Por quê? Né? Para quê? Qual que é o resultado? Então, eu acho que o papel do marketing, junto com as diversas áreas que eu atendo lá dentro, e principalmente a área comercial, é questionar, é entender. Para que você está pedindo isso? Onde que eu quero chegar? Então, questionar. Eu acho que esse é um caminho. E aí, também, voltando à comunicação,
eu acho que é muito de dentro para fora, né? Que a gente tem que tentar traçar uma narrativa. Qual que é a cultura da sua empresa? Entenda a cultura da sua empresa antes de você sair fazendo um monte de ações aí sem saber o caminho certo. Entenda qual que é a cultura da empresa. Compartilhe com os colaboradores aonde todo mundo quer chegar. Acho que alinhar, acho que a gente como marketing e junto com o RH, internamente falando, tem um papel importante de alinhar um discurso, alinhar a narrativa, para o cliente saber que é uma unidade, que é uma empresa única. Então, eu acho que é um pouco disso, de dica de ouro, assim, né? Não saia fazendo as coisas assim desordenadas. Eu falo porque eu sofri bastante no passado de querer entregar, mas sem saber o propósito. Então, hoje ainda tem umas demandas que chegam lá que você fala, bom, tem que fazer e vamos fazer, e, né? Às vezes você não concorda um pouco, mas tudo bem, tá tudo bem. Mas eu acho que é isso. Questionar, comunicar, se comunicar bem, tanto interno, tem que nascer de dentro da empresa para você conseguir falar com o seu cliente da forma adequada. Maravilhoso. André, obrigado pela aula que você deu pra gente. Obrigada aqui a hoje. você. Você que pela está troca. assistindo aí, espero que tenha gostado tanto quanto eu gostei desse bate-papo. Se você ainda não curtiu, não se inscreveu, ó, deixa aí o like, não custa nada. André, se o pessoal quiser ouvir mais sobre você, te encontra em algum canal, você produz conteúdo em algum lugar, LinkedIn, como te encontram? Tá. Meu LinkedIn é @Andrea Dalladea Matias. Instagram é Deica11. Acho que basicamente esses canais, acho que fáceis de me achar. Muito obrigado. Obrigada a você, Mauro. E até a próxima. Parabéns pelo canal. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.